Menopausa, a tão mal falada menopausa. Do que se trata então? Por definição, menopausa é 1 ano de amenorreia, ou seja, sem menstruação. Mas muita coisa acontece antes disso. Quando nós nascemos, antes da gente nascer, lá no útero da nossa mãe, nós já tínhamos todos os nossos folículos primordiais em cada um de nossos ovários. Esses folículos primordiais iriam se tornar os nossos óvulos. Eles são responsáveis pela produção do estrogênio e a progesterona nos ovários durante toda a nossa vida. Quando nós entramos na menarquime, ou seja, o período entre a menarca e a menopausa, entre a primeira menstruação e a última, nós gastamos esses folículos. Cada um é recrutado, gasto, e aí outro é recrutado no seu lugar durante os nossos ciclos menstruais. E como é que funciona esses ciclos menstruais? É uma orquestra muito bem feita entre estrogênio, progesterona e os 2 hormônios produzidos aqui na nossa hipófise, que é o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante, o que vai fazer com que a gente ovule. Quando a gente menstrua, assim que termina a nossa menstruação, o nosso estrogênio começa a aumentar. Ele vai aumentando e proliferando o nosso endométrio, que é a parte interna do útero, aquela que a gente menstrua quando não há a fecundação. E lá pelo meio do ciclo, 14º dia mais ou menos, a gente ovula. E aí começa a segunda parte da menstruação, do nosso ciclo menstrual, né? Quando a progesterona começa a subir. E aí ela estabiliza esse endométrio, para que possa aquele bebezinho que está se formando nidar num lugar propício do útero. Pois então, quando não há fecundação, a progesterona e o estrogênio caem abruptamente. E aí logo em seguida a gente menstrua. E assim essa orquestra de hormônios funciona maravilhosamente bem, na grande maioria. E aí lá pelos 30, 35 anos, o nosso número de folículos é bem pequeno. E a gente já não produz mais o estrogênio e a progesterona do jeito que deveríamos. Inicialmente, a progesterona cai antes. E aí a gente começa a ter um probleminha com a predominância estrogênica, ou seja, nós temos mais estrogênio na segunda fase da menstruação, fazendo com que o nosso endométrio prolifere mais e aí a gente começa a menstruar mais. Já perceberam que mulheres a partir dos 30, 40 anos, não todas, mas algumas, têm uma menstruação excessiva, cólica, mal-estar? Isso daí acontece por essa predominância estrogênica. Então, outras patologias começam a se formar por conta dessa predominância estrogênica. Por exemplo, miomas uterinos, endometriose, entre outros, né? Então, com a progesterona, nós poderíamos tratar essa predominância estrogênica e estabilizar esse sangramento excessivo e a proliferação de miomas e endometriose. Muitas formas nós temos de fazer isso, e uma delas é com a reposição hormonal, mesmo antes de começar a sua menopausa. Um belo dia você não menstrua mais, e aí é o que a gente chama de falência ovariana. Os seus ovários não estão mais produzindo, mesmo que o seu FSH, que é o hormônio que faz com que você produza o seu estrogênio, ele está tão alto e mesmo assim você não consegue produzir o estrogênio. O seu ovário já não responde mais ao FSH. E aí tem o que a gente chama de menopausa nos exames. Você consegue ver nos exames, dosar o FSH, o LH e você vê que eles estão em níveis bem altos. Com isso nós temos aí o começo da nossa
menopausa. Só que algumas coisas começam a acontecer. Uma delas são aqueles famosos fogachos, os calores. Geralmente, lá pelas 3 da manhã, a gente acorda com sudorese, taquicardia, mal-estar, insônia. Isso pode começar a ocorrer, geralmente de noite, mas depois de dia também. Depois a gente pode sentir uma secura vaginal, uma falta de lubrificação. Isso acontece porque o estrogênio ele é responsável o caminho dos vasos sanguíneos. As artérias vão até nossa pelve, o nosso útero, e faz com que a nossa mucosa fique mais grossa, ela fica produzindo o muco naturalmente. E quando o estrogênio vai embora, fica fininho, fica sequinho, e a gente começa a ter aptose dos órgãos pélvicos, porque começa a ter flacidez. É verdade, não somente a flacidez da pele, dos músculos, mas também de uma coisa muito importante que é o assoalho pélvico, que é um conjunto de músculos e ligamentos que sustentam o útero e a bexiga. Com isso, nós podemos começar a ter incontinência urinária. A sua bexiguinha começa a descer um pouco, existe o que a gente chama de hipermobilidade do colo vesical, e quando você tosse, espirra, faz força, pula, corre, pode perder um pouquinho de xixi. Também por causa da nossa mucosa vaginal, que fica bem fininha, e ela recobre o orifício onde sai a urina, que é a uretra. E quando essa mucosa está fininha, esse orifício ele fica meio abertinho, e também aumenta aí essa perda urinária, né? Muita coisa acontece, tá vendo? E tem muita coisa que você não sabe dentro de você acontecendo. Uma das funções do estrogênio é manter o cálcio dentro do osso. Com a perda do estrogênio, você pode desenvolver uma osteopenia ou osteoporose. Também a sua musculatura fica um pouquinho mais fraca. Afinal de contas, o estrogênio ele é um hormônio anabolizante. Ele aumenta o seu metabolismo, ele aumenta a sua massa muscular. E com a falta dele, a gente começa a perder músculo e ganhar massa gorda. Por quê? A nossa tireoide, ela conversa com nossos ovários durante toda a nossa vida. Então, quando o estrogênio abaixa, que é um hormônio anabolizante, o que acontece é a nossa tireoide precisa trabalhar para manter o nosso metabolismo. Mas mesmo assim, a gente pode entrar num quadro muito frequente com a menopausa chamado hipotireoidismo subclínico. São várias coisas que são interligadas. Outra coisa que começa a baixar durante a menopausa é a produção da melatonina, um hormônio muito importante para o nosso metabolismo, pois durante o sono é quando a gente dá um Ctrl Alt Del, ou seja, a gente refaz todo o nosso metabolismo, inclusive a pressão, a parte cognitiva, a memória, e a gente começa a perder um pouquinho isso também durante a menopausa. Nós podemos ter o que a gente fala de nuvem, a gente tem alguns casos de esquecimento, falta de rapidez no raciocínio, dificuldade de aprender uma coisa nova. Muita coisa por causa dos nossos hormônios. Portanto, o tratamento da menopausa, a abordagem holística dessa menopausa, ela é muito importante, não somente para hoje, onde você sente calores e secura vaginal, que somente são a ponta do iceberg, mas também é possível tratar, retardar e talvez até impedir que algumas doenças aconteçam, como hipertensão arterial, dislipidemia, entre outros. Tem muita coisa a ser feita. Precisamos então de um manual para poder passar por essa menopausa, não é mesmo?